Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Técnico em Manutenção Mecânica. Essa é a aula 4 de 5 e essa aula é a transmissão da disciplina de transmissão e transformação de movimentos. Meu nome é professor Armstrong e a gente vai explanar algumas informações a respeito de sistemas de transmissão. Sejam muito bem-vindos. O roteiro da aula. Então nessa aula nós veremos transmissão e transformação de movimento. No item 2, os tipos de mecanismo, como se dá essas transformações de movimento, quais os elementos são utilizados, dentre eles as polias, engrenagens, biela, manivela, peão, cremalheira e came também. E depois nós faremos um resumo geral sobre tudo que nós vimos nessa aula. Por último, mostraremos as referências bibliográficas. Item 1, transmissão e transformação de movimento. Como se dá essa transmissão e essa transformação de movimento? Na maioria das vezes, toda transformação ou transformação de movimento, ela se dá primordialmente através de um motor. Então você sempre tem uma máquina que vai gerar ou produzir uma força, uma velocidade, um movimento qualquer. O fato é que, na maioria das vezes, nem sempre se produz um movimento apropriado ao trabalho que se deseja realizar. Então, a partir disso, é necessário você fazer algumas relações de transmissão, utilizar alguns elementos para que viabilizem essa transformação de movimento. Como, por exemplo, você tem um carro comum, simples, um carro de 5 marchas, em que é necessário ter essas 5 marchas, porque ou você teria muita força no carro, como é o caso da primeira marcha, onde você tem muita força e pouca velocidade, ou então você teria o inverso. Na quinta marcha você tem muita velocidade, porém não tem força no carro. Então há sempre a necessidade de balancear isso. Sempre que você ganha força, você perde velocidade. Quando você tem muita velocidade, você perde força. O fato é que deve-se existir sempre um equilíbrio entre essas duas razões, força e velocidade. E essa transmissão e transformação de movimento, a finalidade é justamente essa, explicar a necessidade dela para manutenção mecânica e o funcionamento das máquinas e dos equipamentos. Próximo slide. O item 1.1 mostra a transmissão de movimento e transformação de movimento. Como se dá e qual a necessidade, quais os elementos são utilizados. Então, a transmissão de movimento nada mais é do que a passagem de movimento de um órgão da máquina para outro. Então, na figura abaixo, vocês veem a figura 2, a transmissão de movimento de uma furadeira bastante comum, que é uma furadeira de bancada, onde é possível ver de um lado o motor, e esse motor gerando uma força, uma velocidade que, através de alguns elementos de máquinas, será transmitido lá no final para a broca. A broca é quem vai realizar o trabalho. Só porque para chegar do motor para a broca é necessário utilizar alguns componentes, alguns órgãos, alguns elementos de máquina. Dentre eles tem a polia, que é essa primeira que vocês estão observando na figura, ela é acoplada diretamente sobre o motor, e a correia, que é quem vai levar o movimento, a velocidade da polia motora, até a polia movida, que é essa segunda polia que está alinhada com a broca, e essa polia acopla-se um eixo que por último vai acoplar a broca, que é quem realmente vai ser utilizado para fazer a furação que você quer. Então observa-se que não tem como, ou às vezes é inviável, você transmitir direto o movimento do motor para a broca. Por isso tem a necessidade de utilizar esses elementos de transmissão. No próximo slide, o item 1.2 mostra os tipos de mecanismos mais comuns que são utilizados na transmissão e transformação de movimento. Tem vários tipos de mecanismos, dentre eles as polias, as correias, as engrenagens e as bielas. Nesse quadro, essa figurinha mostra o canto superior direito, uma polia e correias. É um dos sistemas de transmissão mais simples e que se encontra na maioria das máquinas e equipamentos. No carro tem sempre uma polia e correias. Tem as polias auxiliadoras que vão movimentar o compressor, vão movimentar o alternador do carro. Então, sempre você tem uma polia e uma correia. É sempre levando o movimento de um lado para o outro. Além de outros, na figura ainda, no canto superior direito, você tem um sistema de transmissão comum também nas máquinas, principalmente em tornos mecânicos, onde você tem o peão e cremalheira.
Você tem o peão, que nada mais é uma roda dentada, e você tem a cremalheira, que é uma barra também dentada. O peão se encaixa na cremalheira e o peão anteriormente estaria ligado a um motor que vai gerar um movimento e uma força para ele, para transmitir para a cremalheira. Outro lugar bastante comum de se encontrar, o peão cremalheira, é no motor ou no automático do portão de residência. Então lá você tem um peãozinho acoplado a um eixo que proveniente está ligado a um motor. Você tem o peão acoplado à cremalheira, que é quem está fixada ao portão. Então quando você aciona o controle remoto, o motor começa a girar, ele vai girar o peão e o peão vai empurrar a cremalheira para que ocorra a abertura do portão. Na figura, o canto inferior esquerdo, você tem a manivela, que ela é mais comum dentro de motores e compressores também. Então você tem um pistãozinho, que é quem vai fazer o movimento retilíneo, e a biela nada mais é, a manivela nada mais é do que uma alavanca de força, quem vai girar o eixo para produzir o movimento que você quiser. E do lado esquerdo você tem, do lado inferior direito, o canto inferior direito, você tem aí duas engrenagens acopladas para fazer a redução de movimento ou ampliação de movimento. Então, basicamente são esses 4 tipos de sistema ou mecanismo de transmissão de movimentos. No próximo slide, nós vemos no item 1.2.1 as polias. O que são essas polias? Então, as polias são mecanismos de transmissão de movimento que se encontram fixados em eixos e máquinas de motores. Em eixo de máquina de motores. Você vê aí nessa figura, a figura 5, o uso de uma polia bastante simples, onde você tem uma ventoinha ou um ventilador e um motor sendo representado aí por esse cilindro longo, né? Você tem esse motor aí ou uma manivelazinha, é possível observar na extremidade dela uma manivela. Essa manivela serve justamente para fazer um movimento circular. E a polia, ela serve para transmitir ou fixar ou rolar essa correia aí. Então ela serve de elemento de redução de movimento ou de ampliação também. Existem as polias pequenas e as polias grandes. Dependendo do sistema de transmissão que você quer, você faz a alternância desse tipo de polia. Tem aí outro exemplo no próximo slide, o item 1.2.1, polias também. A figura 6 mostra uma polia motora e uma polia motriz. Normalmente motora nós designamos esse nome para as polias que são acopladas diretamente no motor. Então a partir dela é que se leva transmissão e movimento, força a outra polia que estaria acoplada a qualquer outra peça, como por exemplo o eixo de uma furadeira. Próximo slide, o item 1.2.2, mostra as engrenagens. Então as engrenagens nada mais é do que rodas dentadas. São rodas de passos iguais, onde você tem uma engrenagem acoplando a outra para transmitir movimento de um eixo para o outro. A vantagem das engrenagens é a durabilidade delas, geralmente são mais duráveis do que as correias, e você consegue, no mesmo sistema, no mesmo mecanismo, como por exemplo um redutor, você ter vários sistemas de transmissão no equipamento pequeno, coisa que com polia ficaria um pouco mais complicado. Então usa-se a engrenagem nessas finalidades aí. O próximo slide mostra um mecanismo biela-manivela. Então como é que funciona essa biela-manivela? Então, essa biela nada mais é que transformar o movimento retilíneo em um movimento circular ou vice-versa. No motor, você tem o bloco do motor, os cilindros. Nesses cilindros você tem os pistões, e esses pistões recebem a força devido à explosão do combustível que é injetado ali. O pistão desce em movimento retilíneo, e esse pistão é acoplado a uma biela, e a biela é acoplada a uma manivela. Então é um conjunto que age, não é um isolado, é sempre um conjunto, biela e manivela. E a biela vai exercer uma força na manivela, girando ela e dando força para o eixo que posteriormente vai estar acoplado ao sistema de transmissão do carro. Então esse conjunto biela-manivela é bastante comum nesses sistemas de motores de combustão ou até em compressores também. Conjunto peão-cremalheira. Então na figura abaixo é comum o peão-cremalheira ser representado dessa forma aí. Então você tem o peão, normalmente ele é uma roda dentada, né? Acoplada a uma cremalheira que é uma barra dentada também. Outro lugar que é aplicado o peão-cremalheiro ou o sistema peão-cremalheiro é em elevadores de obra,
onde ele não mais estaria nessa posição que vocês estão vendo na figura 10, e sim a cremalheira estaria na posição vertical. Então esse conjunto é constituído basicamente de uma roda dentada que engrena numa barra provida de dentes, que essa barra nada mais é do que a cremalheira. Geralmente em formato de trapézio. O sistema de transmissão, vocês alunos do curso de manutenção, tiveram a oportunidade de ver na visita técnica, lá na Santa Luzia. É um sistemazinho relativamente simples de acionamento das válvulas que fazem a injeção e a exaustão dentro do cilindro. Então é um sistema que é acoplado direto ao eixo árvore do carro, onde pode ser por corrente ou pode ser por correia dentada. E esse sistema ele faz o mecanismo de transformação de movimento sincronizando a abertura das válvulas, para evitar que no movimento ascendente do pistão ele venha a se chocar com a válvula. Então utiliza-se esse sistema de câmbio, que é um eixo com essas peças oblongas, parece mais um formato de um ovo acoplada nela aí, e que essa peça desliza perfeitamente em cima das válvulas. Resumo. Nessa unidade você ficou conhecendo os conceitos relativos à transmissão e transformação de movimento. Além disso, teve a oportunidade de conhecer os principais mecanismos utilizados na transmissão e transformação de movimento, como por exemplo, as polias, as engrenagens e os mecanismos biela-manivela, dentre outros. Todos esses sistemas de transmissão, o mecanismo de transformação de movimento, estarão acompanhando vocês na vida profissional sempre. Então, se você vai trabalhar com manutenção de carro, você vai estar lá operando com esses equipamentos, com esses elementos, polias e engrenagens. Se você for operar com máquinas como furadeiras, tornos mecânicos, fresadoras, sempre vai ter esses elementos que são bastante comuns no técnico de manutenção mecânica. Algumas referências utilizadas para a elaboração dessa aula, vocês podem consultar também se tiver alguma dúvida. Outras referências aqui de máquinas simples. E muito obrigado, valeu galera, qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu!